Bom, pessoal, estamos de volta com a segunda parte da aula dos animais. O papo estava muito bom, então eu decidi cortar essa aula no meio para não ficar uma aula aí de 2 horas e para você também não ficar cansado aí com tanta informação. Então, repito, se você tiver alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, de repente você já até escreveu a dúvida na aula passada e eu já estou programando algum vídeo para te explicar a dúvida. Se não, acompanhe aí e se sobrarem algumas dúvidas, se ficarem algumas dúvidas nessa, aí você pode falar, tá? Então a gente vai voltar para número 11, que é a mosca. La mosca é um inseto fastidioso. Fastidioso. La mosca é um inseto fastidioso. O que será que significa fastidioso? Vem da palavra fastidio. Fastídio. O que a mosca é? Aí você põe a sua cabeça para funcionar. O que a mosca é? É alguém que incomoda, é um mosquito chato, um inseto chato. Olha lá a semelhança: mosca, inseto. É, o verbo essere, conjugado como o nosso, é a única coisa que o acento é o contrário, tá, gente? Esse acento acraseado aí, esse acento não é o nosso acento agudo, é o acentinho ao contrário. La mosca é um insetto, e tem sempre uma dope aí para confundir a nossa vida, fastidioso. Então essa palavra nova, essa palavra, por exemplo, você poderia procurá-la no reverso. Se você estivesse fazendo essa aula sozinho e fala, putz, fastidioso, o que seria fastidioso? Se você não estivesse lendo da mosca, se você tivesse, por exemplo, lido uma frase, mi ha dato molto fastidio quella situazione. Aí você poderia falar, o que significa fastidio? Mi ha dato molto fastidio. Então você poderia ter grifado e ido procurar no dicionário. Como eu tô falando da mosca, que é um inseto molto fastidioso, de repente você conseguiu entender intuitivamente que o fastidio ou fastidioso vem do incomodo, que vem dessa palavra. Incomodar é alguma coisa é alguma coisa perturbadora, é uma coisa que te incomoda. Mi ha dato fastidio, me incomodou aquela situação, tá? Então, é essa palavra, fastidio. E olha como ela é chata de falar, ti e di, na sequência, fastidioso. Tem que virar a língua aí, tem que dar a nossa nordestino e o sul aí, juntos, de mãos dadas. Beleza? Vamos para a frase número 12. Mi piace tantissimo andare a vedere le mucche della fattoria di mio nonno. Fattoria di mio nonno. Olha que frase, gente. Mi piace tantissimo andare a vedere le mucche della fattoria di mio nonno. O que podemos ver aqui já de cara, o verbo piacere. Mi piace, ou eu digo mi piace, ou eu digo a me piace. Qual é um erro frequentíssimo até entre os italianos e é horrível, não se faz? É colocar as duas coisas. A me mi piace. Tá erradíssimo, não existe. A me mi piace. A te ti piace não existe. Ou você fala ti piace quella cosa ou a te piace quella cosa. E o mi piace é igualzinho. Ou mi piace ou a me piace. Ou a me piace tantissimo andare a vedere le mucche della fattoria di mio nonno. Tá bom? Atenção de novo, chama atenção ao ti, tanti, tá, com A bem aberto, tantissimo,
andare a vedere le mucche. La mucca com a doppia, olha como vira o plural, le mucche, tá? La mucca, le mucche. Esse é um exemplo bem clássico da transformação para o plural e o uso do CH. Então acontece, por exemplo, na pesca, la pesca. Eu até dei esse exemplo no uso do CH, da aula do CH. La pesca, le pesche. L'alga, de a alga marinha, l'alga, le alghe, tá? Vira tanto o G como o C, o G e o G e o K e o Q, tá? Quando vira o plural. Della fattoria di mio nonno. Beatriz, o que é fattoria? O que será que significa fattoria? É uma palavra que você aprende rápido, principalmente se você tiver filhos. La fattoria è dove ci sono le mucche, le pecore, i cavalli, le galline. A fattoria, a fazenda di mio nonno. Nonno tem dois N's, então fica pronunciado bem forte aí, nonno. Muito bem, falei tudo dessa frase também que eu queria. Vamos para 13, número 13. Con la lana delle pecore si possono fare delle belle maglie. Con la lana delle pecore si possono fare delle belle maglie. Olha lá, bem interessante o uso desse delle. Esse é o plural do esse é o plural para as malhas. Então você vai usar le belle maglie. Não. É o plural de maglie. Então você vai falar, si possono fare delle belle maglie. Então, belas roupas. A gente não tem essa palavra, essa palavrinha a gente não tem no português. Mas ela faz todo o sentido do plural das malhas, né? Então, si possono fare, se você disser, si possono fare belle maglie, fica faltando uma palavrinha. Fica faltando essa palavrinha delle, que traz à mente o plural das malhas e é um complemento aí da frase que eles usam bastante. Dei bambini, delle belle cose, tanto dei masculino, né, como um feminino delle. Então, com la lana delle pecore, aqui é das ovelhas, esse delle é das ovelhas, si possono fare delle belle maglie. E aí aqui entra o plural das belas malhas, tá? De novo, chama atenção ao GLI, maglie, e a gente tem que pronunciar esse E no final, maglie, porque a gente não pode comer ele, senão não dá sentido para a palavra, né? Maglie. E aí pra gente dar aquela torcida na língua. Mas é assim mesmo, tá bom? Muito bem. Agora vamos para número 14. Esse animal é um animal bem diferente do nosso morcego. Ele tem um nome bem diferente. Olha só. Il pipistrello mi fa paura. Il pipistrello mi fa paura. Se você lê esse nome, pipistrello, gente, eu fui aprender esse nome porque tinham uns morcegos
que voavam no meu prédio na época que eu cheguei, e a vizinha simplesmente soltou esse nome. Deve ser o pipistrelo. E eu olhei pra ela, fiz que sim com aquela cara de caramba, que palavra, e fiquei martelando a cabeça assim até o meu marido chegar. Quando ele chegou, eu falei assim: meu, ela falou uma palavra muito esquisita. Ela falou pipistrelo. E é uma palavra até esquisita, até engraçada pra gente, né? Pipistrelo. Me lembra o pipi, a pipi, o xixi, né? E eu falei: meu, o que será que é essa palavra? E aí ele falou: ah, é um morcego. Então, se você lesse essa palavra solta, você com certeza ia falar: meu, não faço a menor ideia do que seja. A gente se ajudando com a figura e falando aqui entre nós, fica mais simples e tá aqui na sua mão saber o que é o pipistrelo. Agora, o que eu quero dizer dessa frase? Então vamos lá para você marca essa palavra, ganhou um vocabulário assim de graça. Você fica atento ao artigo que eu estou usando. Il, não é lo pipistrello, é il pipistrello. Mi fa paura. Por que eu pus aquele a me entre aspas, entre parênteses? O mi fa paura a me. Eu posso usar mi fa paura ou posso usar também a me fa paura, tá? O que você não pode nunca fazer? Usar as duas coisas na mesma frase. Mi fa paura a me. Não existe. Ou você fala mi fa paura ou você diz fa paura a me. Porque as duas coisas significam a mesma coisa, tá? Paura é uma palavra que os nossos avós usavam. Os nossos avós, gente, eram todos italianos. Todo mundo sabe que a gente tem tudo descendente de italiano e a gente não sabe por que a gente usa certas palavras, como a paura, mas tá aí o motivo. Paura significa medo e os nossos avós falam, tem paura, né? É uma paura. Os meus avós usavam essa palavra e eu não entendia. Eu entendia que era o medo, mas eu não sabia que ela significava medo em italiano, tá? Então ganhou aí o pipistrello e a paura. Vamos para a figura número 15. E a figura número 15. Ah, essa também é interessante. Qui a casa trovo un ragno nuovo ogni giorno. Qui a casa trovo un ragno nuovo ogni giorno. Qui, uma palavra bem simples, bem usada, eu não tinha falado até agora, então é qui, qua, qui e qua. Qui a casa, trovo, do verbo trovare, trovo, io trovo, tu trovi, lei ou lui trova. Io trovo un ragno ou GN, acho que a primeira vez que aparece o GN, nossa, acho que sim. Nho com som de NH, tá? Um ragno nuovo. Se escapar de você dizer novo, muito provavelmente eles vão entender o que você está falando, porque é uma palavra muito parecida. Mas o correto é colocar esse U no meio, é nuovo, tá? Ogni, ó, aí tem duas palavras de uma vez com N, com GN. Ogni tem o som de NH de novo. Giorno, buongiorno, giorno, com o G, o som do de dia, diário, distância, tá? E é verdade, eu trovo un ragno nuovo tutti i giorni qui a casa. Sarà il giardino, sarà la stagione, ma trovo tutti i giorni un ragno nuovo. Figura número 16, essa também ficou interessante. Una volta
trovai un serpente a casa dei miei. Una volta trovai un serpente a casa dei miei. Puxa, que é trovai? Trovai é um modo de conjugar o verbo trovare num passado remoto. Uma vez, se eu dissesse que alguma coisa, que isso aconteceu ontem, eu diria ieri, eu vou pôr aqui, ó, entre parênteses. Eu diria ieri ho trovato. Eu ia me apoiar no verbo avere, io ho trovato, no passado, para dizer que ontem eu encontrei uma serpente, uma cobra. Mas isso aconteceu há muitos anos atrás. Então eu usei una volta trovai un serpente. Eu encontrei uma serpente, uma cobra. Eu encontrei ela lá atrás, uma volta. Ok? Então, aí eu uso essa conjugação. Essa conjugação é simples? Não. Essa conjugação é a que os próprios italianos têm a maior dificuldade. Não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco italianos que me disseram que da época de escola, quando estudavam esse passado remoto e que tinham muita dificuldade. Alguns verbos, depois de você usar, de você ouvir mais vezes, você viram simples, você já sabe conjugar. Outros mais diferentes, irregulares ou muito diferentes ou de pouco uso, você vai para o dicionário, tá? Onde você vai encontrar isso? Em livros. Eu me lembro quando eu cheguei na Itália, eu fazia a escola e uma das lições era para a gente grifar as palavras que a gente não conhecia. Todas as palavras que eu grifei, se não todas, quase 90% das palavras que eu grifei eram verbos no passado remoto. E eu não entendia. Eu lia lá trovai, não sei o que é essa palavra, e pá. E aí, quando eu entendi que era um tipo de conjugação, eu não esqueci mais, eu não errei mais. E aí já era automático eu ler e falar: ah, mas isso parece um verbo trovare. Ah, então é assim que se conjuga no passado remoto, tá? Senão eu teria lido ó, trovato, e aí eu teria entendido que eu encontrei, mas trovai é muito esquisito, é uma palavra diferente. E quando você começa a entender como se constrói a frase, você vê que aquilo ali é um verbo, só pode ser um verbo, tá no meio das palavras que você já entendeu, mas tem um verbo, tá faltando, é aquele, tá? E aí você vai lá e escreve lá, trovai, vamos ver lá no reverso, vamos ver como fica? Só pra gente ver. Eu vou escrever trovai. Opa. Trovai. Vai. Olha lá. Encontrei. Ma quando trovai mi aspettava un'altra sorpresa. Porém, quando os encontrei, eu tô contando uma história. Olha só que interessante. Provai a chiamare altri dello staff, ma non trovai nessuno. Provai, olha o verbo provare. Eu tentei ligar para chamar as outras pessoas da empresa, mas não encontrei ninguém. Então, de novo, um outro verbo aí para você ver como é que se conjuga. Provai, trovai, tá? E vamos voltar lá para nossa aula. Muito bem. Dessa frase era isso que eu mais queria dizer. Serpente é uma palavra masculina, não é a cobra, é um serpente, e a gente erra bastante porque você já fala o artigo, una. Aí depois você vê que, ai caramba, mas serpente é masculino. Então é muito comum a gente errar o artigo quando muda, quando a palavra vira masculina ou vira feminina na outra língua. Você já fala o artigo
e depois que você pensa que é o contrário, tá? A casa dei miei, essa também é outra coisa interessante. Olha quanta coisa tinha de interessante nessa frase. Dei miei, quem são os miei? Miei são meus. E esse miei, eu quero dizer os meus pais. É muito usada para se referir, vira uma expressão que se refere aos seus pais, tá? Ou seus parentes, mas 100%, 98% das vezes para os pais. Quando você diz a casa dei miei, vado dai miei, voglio vedere i miei, você está dizendo, você não diz quem são os seus, mas já se subinteso vai que esse miei são os seus pais, tá? Frase número 17. Il topolino può piacere a qualcuno, ma a me fa schifo. Il topolino può piacere a qualcuno, ma a me fa schifo. Então, o que, de novo, esse piacere não tá vindo com o significado do verbo gostar. Não tá assim. Ele tá vindo com o significado, com o sentido do verbo gostar. Il topolino può piacere. Então eu tô dizendo que ele, olha como ele vem conjugada essa frase totalmente ao contrário. Può piacere a qualcuno. Quem é o sujeito da frase? É o topolino. Não é que alguém, o qualcuno, gosta do topolino ou pode gostar do topolino. Eu estou dizendo que é o topolino, il topolino può piacere a qualcuno. Então, pode agradar, lembra do verbo agradar, não o verbo gostar. Então, il topolino può piacere a qualcuno, ma a me, posso até pôr outra palavra aqui, ó, ma a me invece fa schifo. A me invece fa schifo. Esse invece significa que é o contrário. A me invece, eu já tô falando que eu tô contrariando essa frase. Può piacere a qualcuno. Può é do verbo potere. Verbo potere, tá? Poter. Poter ou potere, tá? Esse verbo tá conjugado para o alguém, então é a terceira pessoa. É a terceira pessoa do singular, então io posso, tu puoi, lui può. Può piacere a qualcuno, a lui, a lei, ma a me invece fa schifo. A me, ou eu poderia dizer, ma me fa schifo. Não ficaria tão bonita a frase, tá? Nesse caso, ma me fa schifo, não ficaria tão bonita. Eu prefiro o a me, mas gramaticalmente você poderia usar tanto um quanto o outro. Il topolino può piacere a qualcuno, ma a me invece fa schifo. Schifo é uma palavra bem diferente, mas você aprende logo, porque ela vem acompanhada da expressão da pessoa. Oh, que schifo! Me faz schifo! Então, você já entende que essa palavra significa algo nojento, é um nojo, me dá nojo, tá? E ela é usada com esse fare, ela é acompanhada do verbo fare, fa schifo, mi fa schifo, ti fa schifo, quella cosa.
tá? Vem acompanhada desse fare. Frase número 18. O uccellino. Uma frase bem de criança essa, hein? Eu tava meio sem... L'uccellino blu vola felice e libero per aria. Essa aqui eu tava meio sem... Tinha acabado já as minhas forças para pensar em alguma coisa. Então ficou uma frase meio de criança, mas para você tá ótimo pegar vocabulário, pegar verbo, tá? Então, ó, l'uccellino, atenção à apóstrofe, lo uccellino, o uccello ou uccellino, é o modo diminutivo do passarinho. Não se usa lo uccellino por causa das duas vogais, então cai a vogal, entra o apóstrofe. L'uccellino blu, a cor dele, que será que lembra um inglês? Por quê? Vola, vola, do verbo da música volare. Uou. Vão procurar a música volare, vocês vão ver esse verbo sendo usado para também numa música. L'uccellino blu vola felice e libero per aria. Felice e libero, duas palavras parecidas com o português, com a pronúncia diferente. Per aria. Nada de muito novo nessa. Il vermiciattolo, il vermiciattolo fa ou ha fatto la sua, faltou um A, la sua casa dentro la mela. Il vermiciattolo também dá para entender o que é, mas é sempre uma palavra nova. Olha como escreve, tem a doppia T, a pronúncia vermiciattolo, o ciattolo, ciotola, vermiciattolo, tem essa dança aí. Fa ou affatto, poderia usar, ou ele fez, ou ele faz. La sua casa dentro la mela. Eu vou chamar a atenção para o sua, outro pronome possessivo, e aqui eu aproveito para dizer como eles usam, diferentemente da gente, apesar de ser exatamente idêntico. Então, nós falamos tua, sua, aquela tua amiga. É, aquela sua amiga lá. Você usa o tua e o sua pro tu, para você, para a mesma pessoa. No italiano não existe juntar as duas coisas. O sua é para ela, então é a sua casa. Tá falando do vermezinho lá, dele, para ele. Ou tua é teu, é para você, é a segunda pessoa. Então não existe confundir o sua com tua, são separados. Lui é minha, tua, sua, dela, tá? Diferente do português. Última figura, último animal. Vamos descobrir juntos que animal é esse, porque esse animal tá meio esquisito, mas a gente já traduz ele. La zanzara fa un rumore fastidioso. Olha essa palavra de novo aparecendo aí. Con la sua tromba. De novo, essa palavra apareceu. Olha lá, fastidioso. Un rumore fastidioso. La mosca è un animale fastidioso. Il rumore della zanzara è fastidioso. Tá? Deu para entender, né? Quem é a zanzara? La zanzara, pra mim aquilo ali é uma zanzara gigante. É um
pernilongo. Um pernilongo, também uma palavra bem diferente, bem, né? A gente tem que procurar no dicionário. Nesse caso, eu tô fazendo as vestes do dicionário. E aí você anota aí, zanzara. Lembra do za? Zanzara. La zanzara fa um rumore. Pra gente também, rumor. Rumor tem um outro sentido em português, mas rumor é barulho, rumore, rumore, só que tem que lembrar de virar o R do vovô. Fastidioso con la sua tromba. De novo, sua. Não é tua, com a tua tromba, é com a sua, porque é o trompete dela, tá? E ela tem um trompetinho ali na mão, então a tromba é o nosso instrumento aí, musical, tá? Gente, é isso. 20 animais aí, juntando as duas aulas, 20 animais pra gente estudar verbos, conjugação de verbos, vocabulário, a pronúncia. Então você tem duas aulas aí só de animais, de frases de animais, para armazenar um monte de coisa, artigos, uso de apóstrofe, verbos como piacere, que eu dei aí, expliquei bastante coisa sobre o verbo piacere, e eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Eu vou voltar com aulas ainda de profissões, com aulas de roupas, com aulas de verbos, de ações, nesse formato, e vai dar ainda para você aprender bastante coisa. De novo, eu te encorajo a escrever, deixar o seu comentário. De repente, alguma coisa que você tem interesse de saber, de alguma coisa específica que você tem interesse de saber, que eu posso trazer numa próxima aula. E se ficou alguma dúvida, para eu saber também e eu poder te ajudar, tá bom? Eu espero que tenha sido legal. Para mim foi muito legal dar essa aula, essas duas aulas dos animais. Ah, importante, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que eu posto um vídeo novo, você é avisado imediatamente. E aí você não perde. Você pode gravar aquela aula, você foi avisado de manhã, mas você tem um lembrete aí para de noite, para quando você estiver no tempo certo aí para assistir, tá bom? E a gente se vê no Insta, no YouTube ou também no Facebook. Tchau!